Por estar a decorrer o encerramento de contas de 2017, a síntese financeira da execução orçamental e da atividade financeira do município que aqui se apresenta deve ser entendida ainda como previsional. Queria, contudo, e por se tratar de uma informação referente ao fecho do ano de 2017, deixar algumas considerações que me parecem pertinentes nesta Assembleia. A primeira refere-se à manutenção de um desígnio que estabelecemos no início do mandato passado, o das boas contas, o das contas à moda do Porto. Bem sei que este tempo de discussão da apresentação desta informação tem sido aproveitada, por norma, até pela oposição, para que se fale de outros assuntos, fazendo trimestralmente uma espécie de discussão do Estado da Nação. Não acho mal, pelo contrário, é saudável. E sabem-me, o Sr. Presidente da Assembleia, os Srs. Deputados, sempre disponível para a tudo responder e para debater tudo. Mas também me parece relevante que não se esqueçam as contas, numa altura em que iniciamos um mandato que vai ser de grande concretização. Se tivéssemos más contas e o endividamento subisse descontroladamente, teríamos a vossa legítima crítica. Como, ao contrário, foi possível cumprir o programa com boas contas, tem sido essa, muitas vezes, a crítica, porque as contas, há quem diga, até são boas demais. A taxa de execução orçamental da receita atingiu os 115,1%. E a taxa de utilização do orçamento fixou-se em 78,8%. A receita cobrada no valor de 280,1 milhões de euros foi superior em 7,3 milhões de euros ao verificado em 2016, apresentando, portanto, um acréscimo de cerca de 2,7%. As receitas correntes aumentam 703,4 mil euros pelo efeito do aumento das receitas fiscais de 8,1 milhões de euros e da venda de bens e serviços correntes de 1,5 milhões de euros, conjugado com a redução dos rendimentos de propriedade em 8,9 milhões de euros, por força do recebimento em 2016 do valor da renda fixa da concessão da gestão e exploração de estacionamento e das outras receitas correntes, em 102,5 mil euros. No que respeita aos impostos diretos, com um aumento de 3,5 milhões de euros, registrou-se a cobrança de mais 10 milhões de euros de IMT e de 511,9 mil euros do IUC e uma redução de 3 milhões de euros da derrama e de 3,9 milhões de euros do IMI. Nos impostos indiretos verificou-se um acréscimo no valor de 1,3 milhões de euros face ao ano de 2016, justificado fundamentalmente pelo aumento das receitas provenientes de loteamentos e principalmente licenças de obras. As taxas, multas e outras penalidades assinalam um aumento de 3,3 milhões de euros em resultado do recebimento de 2,4 milhões de euros de juros de mora relativamente ao pagamento dos impostos municipais sobre o IMI e sobre o IMT dos últimos 12 anos, que o Governo decidiu, e bem, transferir para as autarquias no início de 2017. O aumento da receita total em 7,3 milhões de euros resulta da variação positiva das receitas correntes, em 703,4 mil euros, do saldo de gerência em 16,8 milhões de euros, conjugado com a variação negativa das receitas de capital em 10,2 milhões de euros. A execução do orçamento da despesa é, como disse, 78,8%, sendo que na despesa total paga se registra um decréscimo de cerca de 15,1 milhões de euros. Expurgando os efeitos de operações extraordinárias, como foram em 2016 a amortização antecipada de empréstimos bancários, alguns dos quais em cumprimento do Acordo do Porto, e em 2017 a amortização antecipada do leasing do edifício CTT e os pagamentos efetuados à Metra do Porto e à STCP também no âmbito do Acordo do Porto, a despesa total paga aumenta 14,3 milhões de euros, ou seja, 8,6%. A despesa corrente cresceu 5,2%, 6,8 milhões de euros, em resultado do aumento das despesas com o pessoal, nomeadamente pelo aumento do número de colaboradores, mas também, e significativamente, pela reposição dos cortes salariais, das aquisições de bens e serviços, das transferências correntes e dos subsídios, conjugado com a redução dos juros e outros encargos e das outras despesas correntes. O decréscimo registado na despesa de capital é justificado principalmente pelas operações extraordinárias já mencionadas, conjugado com o aumento
nas aquisições de bens de capital, resultante da aquisição de edifícios no âmbito dos exercícios dos direitos de preferência, da aquisição de equipamento diverso e do investimento realizado através das empresas municipais, bem como os expurgados, os resultados, os efeitos das operações extraordinárias. As despesas de capital aumentam, portanto, 20,8%, 7,5 milhões de euros. Em dezembro, o município do Porto tinha a receber de terceiros 18,7 milhões de euros e a pagar 1,2 milhões de euros, resultando assim um saldo positivo de terceiros de 17,5 milhões de euros, que compara com o saldo igualmente positivo de 13,1 milhões de euros em 2016. O prazo médio de pagamento a fornecedores, reportado a dezembro de 2017, situar-se-á muito próximo dos 10 dias. A dívida bancária de médio e longo prazo ascende agora a 31,3 milhões de euros, registrando uma redução de 2,1 milhões de euros, menos 6,2%, face a 2016. É ainda de sublinhar a inexistência de dívidas bancárias de médio e longo prazo nas empresas municipais, situação que se virá a alterar se porventura conseguirmos finalmente resolver o imbróglio da Sociedade de Reabilitação Urbana. Apesar de estarmos perante dados provisórios, já é possível concluir que a apresentação de contas de 2017, o município do Porto mostrará um reduzido prazo de pagamento, uma dívida a fornecedores muito baixa, uma redução da dívida bancária, agora, portanto, a chegar à planície, em benefício das contas do município, dos munícipes e, não menos importante, dos agentes económicos. Estes resultados espelham, a meu ver, um rigoroso e prudente processo de elaboração de orçamento e de gestão orçamental, bem como um cuidado permanente na prossecução dos objetivos políticos. Muito obrigado.